Sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast Conversas em Família. Agradeço muito a você que nos acompanha, agradeço muito pelos comentários, feedback. Sempre estamos melhorando, né, com a graça de Deus e com a sua presença também, você que nos acompanha. Sabe que o objetivo desse podcast é justamente mostrar o que nós temos como legionários, como membros do Reino Christi, mostrar um pouquinho nossas obras, as ações que nós fazemos e trazer também pessoas que nos possam enriquecer, né, com temas de atualidade, temas de formação. E com isso estamos caminhando, né? Já eu acho que é o 4º episódio que nós temos hoje. Um episódio um pouco diferente, porque nós queremos mandar um abraço especial à nossa produtora Letícia, que está recuperando-se na sua casa, mas que com certeza vai ouvir esse podcast. Por isso que eu estou aqui sozinho, porque o Padre Rodrigo está lá na produção. Agradeço ao Padre Rodrigo, como sempre, pela disposição, por aceitar comigo partilhar mandou um tchau lá o Padre Rodrigo, lá de dentro, né? Que a câmera não mostra, mas mandou um tchau lá de dentro, né? O Padre Rodrigo que aceitou, né, essa empreitada, essa parceria comigo, nos recebe aqui na sede do Instituto Católico de Liderança. Por isso que eu estou sozinho hoje, porque o Padre está ali na produção, né, com as câmeras, com os aparelhos. E quero apresentar hoje os nossos convidados que são muito especiais. Eu primeiro vou apresentar os nossos convidados e depois falar por que quisemos convidá-los também para esse podcast hoje. Estamos aqui com o Cleiton e a Sheila, um casal maravilhoso, amigos, além de paroquianos nossos, de responsáveis ali por algumas pastorais que vão falar agora, mas também amigos. E muito obrigado por aceitar o convite ao nosso podcast. Sejam bem-vindos e muito obrigado. Obrigada, Padre. Nós quem agradecemos, né? Eu agradeço. Eu também agradeço muito estar aqui. Para a gente é uma alegria, uma honra estar aqui e poder partilhar um pouquinho da nossa vida. Vamos conversar muito, porque você tem muita experiência, né? E tem muito que partilhar conosco, enriquecer-nos também. A pergunta que poderíamos fazer e que eu acho que muitos dos nossos ouvintes, o que gente que nos acompanha, seguidores fazem por que o Padre Renan convidou o Cleiton e a Sheila? Logicamente são super amigos, paroquianos expertos em muitas coisas, mas vamos lá, nós falamos sobre o carisma do Reino Christi, o carisma dos legionários, começamos a mostrar as obras dos legionários, falamos do Instituto Católico, falamos de uma sessão do Reino Christi, né? E eu convidei para vir, mas a agenda tá muito complicado, vocês sabem disso, né? Convidei o Padre Jefferson, né? Até para vocês é difícil, né? O Padre Jefferson é o pároco da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que é a paróquia, e da paróquia Santa Edvíges, que são as duas paróquias confiadas pela Diocese de Campo Limpo aos Legionários de Cristo, aqui em São Paulo, e o Padre Jefferson é o pároco. E eu acho que é uma obra muito importante, assim como o Mater Ecclesiae, um instituto, né, as sessões. A paróquia é uma obra importante pela missão que tem de evangelização dentro, né, da igreja no Brasil. Então, convidei o Padre Jefferson para participar, né, junto com alguns paroquianos, mas a agenda do Padre Jefferson é muito complicada. E eu falei, Padre Jefferson, o senhor vem depois? Eu hoje quero falar com alguns paroquianos sobre o que eles fazem na paróquia, o que a paróquia faz para os paroquianos, o que o carisma do Reino Christi dos Legionários na vida da paróquia faz com alguns paroquianos. E aí eu pensei em vocês, porque estão à frente de algumas pastorais, estão à frente de uma missão muito importante que eu quero que vocês falem, né? Por isso vocês estão aqui. Então hoje temos a graça de ter o Cleiton e a Sheila, por isso convidados para que partilhem conosco da sua missão na paróquia, o que significa para vocês estar na paróquia conduzida pelos legionários e membros do Reino Christi, porque para isso é esse podcast, e falar da sua experiência. Vamos ver, vamos conversando aqui, ver toda a missão bonita que vocês têm. Então, se querem se apresentar, fiquem à vontade, quem são vocês, como, enfim, o que vocês querem se apresentar da missão que vocês têm, fiquem à vontade para quem nos acompanha possa conhecer vocês também. A gente vai se apresentar de uma forma que algumas pessoas vão se identificar. Eu sou o Cleiton da Sheila. Não, você é a Sheila do Cleiton. Lá, isso. Começou errado. Gostei dessa. Foi, gostei porque dessa, uma vez conheço. a gente se apresentou e ele falou assim, eu sou o Sheiton. Ele juntou os dois. E aí, na hora de se apresentar, eu estava muito nervoso. Tinha que falar Cleiton e Sheila e falei Sheiton. Então eu sou a Sheila do Cleiton. E eu sou o Cleiton da Sheila. Bom, agora eu sei. Mas por que vocês se apresentam assim? Isso, porque nós fazemos parte, né, do Encontro de Casais com Cristo, lá na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe,
onde os padres que estão lá com a gente são os padres, os legionários, né, da Reino Cristo. E pra gente é uma alegria. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, o porquê que é uma alegria, o porquê que nós estamos esse tempo inteiro. Porque, assim, nós tivemos algumas histórias. Nós chegamos lá, nós nos mudamos depois, ficamos um pouco mais longe, mas nos mantivemos lá. Então não é só o porquê chegamos, mas porque nós nos mantivemos. A gente vai conversar sobre tudo isso. Nós temos 25 anos de casados, temos 4 filhos. 25 anos de casado, vamos fazer uma festa, então. Esse ano fazem 25? Não, fizemos. Esse ano já vai para 26 já. Então, já passamos das bodas de prata. Eu vou querer fazer festa de novo, porque nos 25 eu acho que eu furei aí, né? Não, foi a gente que furou mesmo, padre. Nós temos 4 filhos, né? E todos dentro da igreja por bastante tempo. Nós somos de família católica, né? Tem uma história de conversão aí que eu sou de família católica, mas nem sempre foi assim. Uhum. Então, a minha mãe, meus pais foram para a igreja por conta da minha juventude, né? Como jovem da paróquia. Ela resgatou os pais. O que é muito bonito também, né? Muito comum que acontece isso. E né? o Cleiton? Eu sou engenheiro civil de formação, porém não atuo como engenheiro. Já fiz várias coisas na minha vida, mas hoje eu entendi o porquê de tanta coisa na minha vida. Deus foi me preparando para o que eu faço hoje. Hoje eu sou mentor e terapeuta de desenvolvimento humano. Em várias áreas da vida, ajudo pessoas. Hoje eu atuo bastante nisso, com algumas formações, atendimentos de mentoria. E um marido e pai muito feliz. Muito feliz. Que bom. Isso é o mais importante, né? Por isso trouxemos vocês também. Eu confesso que eu conheço a Estela. A Estela aqui é nossa responsável pelo grupo de jovens, né? Da equipe pessoal do grupo de jovens da paróquia. E a Estela é também, ela canta na missa junto com vocês, né? Eu já estou adiantando, falando que vocês cantam, né? Conheço o João Pedro, que ajudava ali na paróquia também, agora por questões de trabalho dele ele não está mais ali, né? Mas ajudava na paróquia. A Laura, que eu não vi na ativa ali na paróquia, mas eu conheço ela também, né? E o Luca não conheço. Só de ouvir falar. O padre Rodrigo conhece. O Luca trabalhou aqui com o padre Rodrigo. Trabalhou aqui no Instituto Católico. E assim, a história do Luca é bem interessante porque hoje ele está na Europa, ele está em Portugal, né, com a missão particular. E assim, eu lembro muito, falando de Luca agora, eu lembro porque uma coisa que marcou muito foi quando o padre, depois do primeiro trabalho que ele teve, o padre Rodrigo perguntou sobre o Luca. Para trabalhar, ele tinha visto e ele falou uma coisa muito interessante. O Luca ainda não tinha uma experiência com esse tipo de trabalho, mas o padre Rodrigo falou assim, e isso também me cativa muito quando se diz respeito aos padres, os legionários. Ele falou assim, o Luca tem algo, ele pode não ter a experiência lá, mas ele tem algo que eu não vejo em outras pessoas hoje, que é valor. E isso cativou bastante e foi parte do que preparou para onde ele está hoje, para o caminho que ele está hoje. Muito legal, muito legal. Né? E aí na paróquia a gente está de Severino, né? Severino? O que é isso de Severino agora? A gente está em várias pastorais, né? A gente ajuda, a gente é do Ministério de Música, né? A gente ajuda, somos os pais que ajudamos no grupo de jovens. Então dos casais, né? Um dos casais. A gente tem outros casais também que ajudam, outros pais também que ajudam com os jovens. Estamos no encontro de casais com Cristo também, lidando com famílias. Essa aí pra gente é a menina dos nossos olhos, porque nós fomos formados vocês saem, né? Dentro do encontro de casais. Nós fizemos o encontro de casais, a Estela tinha 2 meses de vida. Nós saímos de uma situação bem desafiadora como casal, como família. E o ECC, o Encontro de Casais com Cristo, nos forjou ali para retornarmos para a casa do Pai. Então isso foi grandioso na nossa vida. Não, claro que aí se nota que é a vida de vocês. Sim. E por isso vocês têm grande paixão, por isso querem levá-la na paróquia também. Sim, nós não tínhamos na paróquia, era um sonho, vamos dizer assim, algo que nós almejávamos muito, não nós, mas que a paróquia tivesse, porque todos os lugares que nós estávamos nunca tinha, todas as paróquias não tinham. Nós ajudávamos em outras, nós fizemos em outras. E pela primeira vez nós tivemos na paróquia
um encontro de casais com Cristo. Foi quando foi a primeira vez? Novembro. Agora em novembro. Foi Novembro agora novembro. foi a primeira vez que teve. E temos frutos incríveis, assim. Tivemos domingo passado um reencontro, onde a maioria dos casais voltaram e podemos viver um dia ali, meio dia de retiro. Foi Sim, incrível, Vários assim. frutos, casais que após eles tinham uma união simples, estável, e após o encontro de casais decidiram se casar. Tem pessoas que já estão gestantes, que decidiram Legal, optar, legal. se abrir para a vida. Muito Tem legal. também outros casais, vários casais que estão agora prontos para atuar também na paróquia. Então isso pra Muito gente é bom. muito lindo. Escutei que teve um padre que falou sobre confissão. Do que eu falei, lembra? Sim, Confissão, então. fui eu. Não sei se foi confissão Sim, ou Eucaristia. Foi penitência. penitência. Foi penitência. E escutei que foi muito bom essa palestra, Foi, viu? porque Olha, nós esse tínhamos padre... 25 casais. Sim. E dos 25 casais, depois da sua palestra, 37 pessoas quiseram se confessar Olha durante só, o tá encontro. vendo? Então, chame o Padre Renan para a palestra do... Não, mentira. Na verdade, eu acho que é uma coisa que eu já vou começar. Eu gosto de provocar reflexões, inclusive para nós legionários, para nós membros do Reino Christi, provocar reflexões, né? E eu acho que nós temos que olhar para a nossa vida também, de legionários e membros do Reino Christi, e ver, né? Vou contar uma experiência que eu tive como legionário que me ajudou muito a abrir-me um pouco mais nesse sentido de provocar reflexões, né? Eu trabalhava em Santa Catarina, em Joinville, e fui convidado para participar de um retiro de um movimento que se chama Movimento Campista. Lá em Santa Catarina é muito forte. Eu sei que tem em Cuiabá também, em alguns lugares, né? E eu participei, me convidaram para ficar 5 dias num retiro do movimento campista. De acampamentos, De né? acampamentos. Nós também já Nós, fizemos. nós somos campistas. Então nós somos campistas, Somos né? campistas. Não podemos falar muito do que é o Não. movimento campista, porque a regra lá é tudo que aqui se escuta, o que se vê, o que Ali se fala, fica. aqui fica. Mas o fato é que se a gente olha para os legionários de Cristo e para os campistas, são formas de viver a espiritualidade muito diferentes, Sim, né? sim. Muito sim, diferente. diferente. Então, o que vai fazer um legionário lá, né? E eu fui. Eles posso dizer que me ajudou muito, foi muito bom para mim, mesmo que não é o meu carisma, porque eu sou legionário de Cristo, não é o meu carisma, não é a minha espiritualidade, mas me ajudou muito. E eu entendi com essa experiência que eu enriqueço o meu próprio carisma se me abro a outras espiritualidades. Não é que eu me fecho só o Reino Christi, só os legionários, só nós somos bons. Não, eu brinco, eu digo, nós somos os melhores. Mas é uma brincadeira, é uma somos brincadeira. melhores. Mas a igreja é tão rica, o Espírito Santo é tão maravilhoso que suscitou várias espiritualidades e todos têm uma riqueza porque veio de Deus. Então, eu sou legionário de Cristo, é o meu carisma. Mas se eu posso enriquecer o próprio carisma com outros, tá tudo bem, eu acho que é bonito. E eu sinto que, por isso eu gosto de provocar reflexões. Eu gostaria de perguntar a quem nos acompanha que é membro do Reino Christi, né? Será que nós estamos abertos a receber formação, espiritualidade, vivências de outros carismas ou outras espiritualidades, não para mudar o nosso, mas para enriquecer a nós mesmos? E eu acho que uma paróquia, mesmo conduzida pelos legionários de Cristo, se presta muito a isso. E é aí que eu quero chegar na experiência de vocês, né? Porque uma paróquia tem que ser aberta a todos os carismas, mas nós temos o nosso carisma. E eu me pergunto, tantos anos, por mais que está começando a paróquia, né, Guadalupe, a paróquia de Virgens, tantos anos, e só agora que teve o ECC. O que vocês acham? Assim, o ECC é uma grande riqueza, está sendo e vai ser uma grande riqueza para a nossa paróquia, mas não é algo diretamente ligado ao Reino Cristo e aos Legionários de Cristo. Então, partindo disso, eu queria perguntar para vocês, essa aqui poderia ser a primeira pergunta para reflexão nossa, né? Como é estar numa paróquia conduzida pelos Legionários de Cristo? Porque aqui o Padre Jefferson vai vir depois, a gente já está intimando o Padre Jefferson a vir falar sobre a paróquia. Mas como é estar numa paróquia dos Legionários? Porque tem coisas que provavelmente vocês receberam, que é algo maravilhoso, que tem mudado a vida de vocês, e tem coisas, por exemplo, o ECC, que vocês tiveram que trazer e talvez insistir, e talvez tenha ainda coisas que ainda não estão lá dentro que vocês precisam falar, olha, isso foi muito bom, que trouxemos de outra. Vamos falar um pouquinho disso? O que vocês acham? Sim, primeiramente se prepara, Padre Jefferson, depois do que a gente vai falar, eu acho que
O senhor não vai gostar, brincadeira. A sua orelha vai que é brincadeira. Vai ter que ver, vai ter que ver. Aliás, depois do que nós vamos falar, o senhor tem que estar aqui para poder testemunhar isso, que é muito importante. Com certeza. Muito bom. Na verdade, assim, eu vou falar mais do que nos atraiu, começando no que nos atraiu muito. Sim. É porque é muito providência de Deus, porque nós estávamos nos mudando para aquela região onde é a paróquia, e nós estávamos numa corrida de rua. Corrida de rua. Nós estávamos numa corrida de rua e da onde nós viemos, nós sempre levamos muito a sério, né, o preceito, estar ali nos domingos e era o meio do dia, a gente não sabia se ia conseguir estar presente na missa e passando a gente viu que estava começando na paróquia. Mas vocês não frequentavam a paróquia? Não frequentávamos. Foram correr, passaram por ali. Exatamente. Sim. E aí, saindo dessa corrida, nós falamos, vamos ali, tá começando, vamos entrar para ver o que tá, assim, na hora, se a gente consegue participar, já se está muito cheio ou não. Entramos um pouco envergonhados, porque nós estávamos de trajes de corrida de rua. Com roupa de esporte. Bermuda, short. E a gente fica um pouco constrangido, né, de estar assim. É. Porém, o que a gente ficou mais feliz foi o acolhimento. E isso a gente já percebeu no carisma, nesse amor da Reino Christi, esse acolhimento que, né, os senhores padres têm conosco sempre. A gente já percebeu ali. Porque no final, nós fomos muito bem acolhidos. As pessoas não ficaram... Isso foi muito importante pra gente. As pessoas não ficaram nos julgando. As pessoas nos receberam. E isso a gente não vê em muitos lugares. E ali na paróquia, principalmente pela administração dos senhores padres, nós temos, sim, dos legionários, nós temos muita alegria. E percebemos essa alegria. Ali foi um amor à primeira vista em que nós estamos até nós hoje. Nós sentimos muito bem. E a gente vinha de uma outra realidade, né? Uma realidade que a nossa igreja está enfrentando hoje, né? Que é alguns... É difícil falar, né? Mas alguns locais que às vezes não tem tanto amor, não tem tanto carinho, não tem tanta acolhida. Um dos principais problemas da nossa igreja hoje é a acolhida. Sim. E aí dentro... E a gente veio de um mundo que era esse, de que as pessoas te olham, as pessoas te julgam. E aí a gente entrou ali, parece que a gente estava num oásis, assim. E mesmo tendo muito claro que não importa... Estamos ali por Deus, sim, né? Sim. Pessoas passam, padres, todos passam, mas estamos ali por Deus. Claro. E mesmo tendo claro, a gente sentiu, mesmo estando acostumado com aquela outra realidade, a gente sentiu essa diferença. E mesmo também tendo claro, pelo que vocês falaram, que vocês sabiam que não era o ambiente, o modo para vocês, a veste, se querem, né? Para vocês estarem entrando numa igreja. Vocês sabiam... Mas era a circunstância, se deu, falamos, olha, a gente não queria, mas hoje vai ter que ser assim, vamos ver o que acontece. Acho que todo mundo vai brigar com a gente, o padre vai brigar e depois não sei o quê. E de repente foi uma acolhida. Porque era da realidade que a gente vinha, né? Eu lembro, ontem mesmo nós fomos à missa na Diocese de Campo Limpo, mas em outra região. Nós fomos cedinho e a gente saiu da academia, eu e a Estela. E ele também saiu da caminhada e a gente se encontrou lá na paróquia. Aí eu falei, Estela, pega uma blusa, amarra, né? E na hora que ela entrou, as pessoas já olharam. Numa outra paróquia. Numa outra paróquia. Lá a gente não sentiu assim. E foi tão forte isso, e a gente saiu tão animado. Eu acho também a gente teve um pouco de impulso ali, mas foi muito bom. Porque essa entrada nos levou no final a cumprimentarmos as pessoas e comentarmos que a gente tocava na outra paróquia, né? Mas era uma missa bem leve, era uma missa de criança, a gente não era assim de ministério, eu tocava bem numa missa bem simplesinha, mas a pessoa que ouviu também na hora nos acolheu, que a gente saiu dessa primeira missa já com convidados e ao mesmo tempo nos convidando
porque a gente estava muito animado Sim. a participarmos das missas tocando, a servirmos tocando. Esse Aí parece foi um caminho muito, sem volta. parece muito legionário de Cristo, né? Ah, você tem esse dom, vem pra cá. Isso. Porque E eu aí acho que é uma coisa fomos. boa, assim. Fomos na época, você falou que não chegou a conhecer a Laura atuando, né? Mas nós cantávamos nós 5, né? A gente, nós, que legal. eu, você. Íamos nos revezando ali algumas O Luca coisas. tocava, só o Aí João era- Pedro que não é da música, né? Mas Aí era quem? Era o Padre Miguel, que era o Padre pároco? Rodrigo. Não, o padre Padre pároco era o Padre Adilson. Adilson. Adilson já era o pároco. Já era o O Padre Miguel pároco. já tinha saído. E quem então. celebrava era o Padre Rodrigo Padre na Rodrigo missa celebrava. que a gente começou a ministrar. Nós entramos no final de 2018. Ah, ok. Nós chegamos lá, né? Final de 2018, já, assim, a missa em que tocávamos, que começamos a tocar, era com o Padre Rodrigo, revezávamos com uma outra pessoa, Sim. e aí entramos lá, em seguida, assim, um tempo depois, entrou-se a pandemia. Mas isso foi outra coisa que a gente percebeu também de diferença. De certa forma, tinha uma busca por esse amor, esse acolhimento e trazer as pessoas para perto. Sim. Que vocês têm, que os senhores têm, e que nos admira e nos alegra muito. Sim, não, que bom E que... quando o senhor pergunta, né, sobre por que não tinha ECC, por que o que acontece que antes não tinha, né? Eu acho que muitas vezes a gente já tinha tentado, né? A gente chegou lá querendo ECC. Mas ainda não era né? muito Mas conhecido. aí não era né? conhecido, tal, e o padre estava com outro foco no momento, e aí a gente não conseguiu, a gente tentou colocar pastoral familiar também, mas aí veio a pandemia, na época. E uma série de dificuldades, então. Sim, né? tivemos, mas pode falar, amor. Foi muito... Perdão. É o ECC, é assim, né? Isso. Completando. Foi muito lindo também, porque até isso, até a entrada do ECC, a implementação do ECC, foi algo muito lindo de ver, porque tem a história, toda a história da família do Padre Jefferson, né, que os pais fizeram Sim, e tudo, sim. mas tem algo muito legal, que volta ao que o senhor falou, que é o acolhimento, que é característico que vocês têm, e que foi isso, na hora que o Padre Jefferson ouviu, a primeira vez ele já ficou, e quando decidiu, normalmente se há um prazo, um período de... Teríamos só esse ano, em 2026. Aí perguntaram, as pessoas, os coordenadores diocesanos perguntaram, mas para quando? Ele, não, eu quero implementar ainda esse ano. Então, assim, é muito lindo isso. Foi uma Da mesma correria. maneira que a gente entrou na missa seguinte, praticamente, Claro. o ECC veio no ECC mesmo já ano. entrou na... Mas olha, muito legal ver como vocês tiveram outras experiências em outras paróquias e outras pastorais e de repente identificam, porque se a gente pensar, vamos falar sobre a paróquia dos Legionários de Cristo, né? Temos aqui a Santa Edviges, a Guadalupe. Em Brasília, a Nossa Senhora de Guadalupe também, falando de paróquias aqui no Brasil, né? A paróquia dos Legionários de Cristo se identifica, porque eu escutei em Brasília também isso, né? Pelo acolhimento. E é uma coisa, eu acho que nós temos que olhar para nós, aí sim, como algo que Deus nos deu, olhar para os membros do Reino Cristo, olhar para si algo que Deus lhes deu, para não perder. Porque é uma preocupação, eu acho, ali que nós temos na nossa paróquia, né? É tão bonito estar ali, todos são abertos a todos acolhem a todos se conhecem, todos o ambiente é muito bonito. Tomara que não se perca isso, né? Quando vamos a outro lugar que agora está construindo a Porque paróquia, a gente está vamos crescendo mudar, muito, né? Está crescendo Exato. bastante. Então é algo para a gente olhar para nós. E eu convido você, membro do Reino Cristo, você das sessões, né? Uma sessão acolhe, uma sessão convida as pessoas, uma paróquia convida as pessoas, você, Reino Cristo, legionários, seus apostolados, são pessoas, eles não são membros do Reino Cristo, porque Deus não lhes chamou, né? Quem sabe no futuro os tutores nas mãos de Deus, mas fazem um trabalho maravilhoso e identificam nos membros do Reino Cristo e nos legionários esse carisma de acolhida. Eu acho que é muito importante falar isso também, né? Mas logicamente tem coisas que ainda temos que melhorar, coisas que não tem. Então acho que é interessante falar disso também. Por exemplo, vamos falar do ECC, né? O ECC não tem na paróquia e agora tem, e agora colocaram. O que o ECC está trazendo para o carisma de uma paróquia dos Legionários de Cristo? O que o ECC está trazendo para o carisma do Reino Cristo na paróquia? O que o ECC está fazendo com as pessoas ali da paróquia? Enfim, o que vocês podem falar sobre o ECC, que é a paixão de vocês, né? Eu percebo bastante que o ECC, ele traz pós-encontro, principalmente, porque traz primeiro o despertar para pessoas que às vezes estão fora, que nem estão participando de nada.
de nenhum movimento, da própria igreja em si. Porém, além desse despertar, as pessoas no despertar, elas querem se engajar. Querem se misturar, querem fazer parte de pastorais, de movimentos. Fazer alguma coisa, né? Isso. E eu sinto que o ECC vai trazer bastante. Por quê? Uma coisa que a gente percebe. Por que ainda não somos membros? Porque, eu vou até abrir esse detalhe, nós não conhecemos muitos membros, podem estar ali, vou falar assim, podem estar ali entre nós, mas... Eles estão entre eles nós. estão entre nós. Podem estar ali, a gente conhece Sim. alguns, e que é muito lindo, esses que nós conhecemos falam, vou citar um nome aqui, a Érica é uma pessoa que a gente vê ali, sente bastante, a Elô, mas nós não vemos ali algumas pessoas que podem ser, né? Nós imaginamos Sim. que são, a gente não tem esse contato. Então, assim, isso vai trazer essa junção, essa união, essa unidade, na verdade. Muito legal, muito para legal. tornar a paróquia em si algo que entre diretamente nesse carisma. Sim, muito legal, Cleiton, porque assim, como eu falei, uma paróquia, ela tem que ser aberta a todos os carismas, né? Mas nós temos o nosso próprio carisma. Então, evidentemente, a nossa forma de pregar, de atender, as confissões que sempre tem ali, as pastorais, a forma de viver dos padres, é o nosso carisma, Regnum Christi. Mas não é o único que tem ali na paróquia. E, de repente, que vocês digam, olha, se o carisma dos padres da paróquia é Legionários Regnum Christi, nós não vemos muito, e aqui eu tenho que concordar com você, né? Nós não vemos muito o Regnum Christi como instituição ali. Como pessoa, sim, evidentemente. Está a Érica, está a Glauci, está a Elô, e tem outros, eu não vou começar a falar porque eu vou esquecer, daí vão ficar bravos Depois comigo. vão falar. Então, só não falar o meu nome, mas tem. Que normalmente fazem o seu apostolado, porque o Regnum Christi veio aqui, as senhoras do Regnum Christi vieram e falaram dos 5 pilares da vida do Regnum Christi, e um dos pilares é o apostolado. Muitos membros do Regnum Christi que estão ali na paróquia têm como apostolado uma pastoral da paróquia. Então está a Ana Calvo e o Fernando estão com vocês, são do Regnum Christi, estão com vocês na pastoral familiar, no ECC, me parece, né? A Érica, a Elô são ministras ali, a Glaucia ajuda em toda essa questão prática também junto com o Cláudio no financeiro, né? Então, muitas vezes o apostolado do Regnum Christi são as pastorais da paróquia. Mas eu também me questiono, e aqui tenho que falar eu por mim, como eu gosto de provocar reflexões. Talvez aqui vai ser o primeiro episódio do nosso podcast que os membros do Regnum Christi vão falar: Padre Renan, o que é isso? Não, vamos colocar também um olhar para nós e falar o que temos que melhorar, né? Eu me pergunto, por que o Regnum Christi como instituição não se faz mais presente na paróquia, né? E aí você tem toda a razão quando você diz, olha, por que eu não sou do Regnum Christi? Eu não sei o que é isso. Nunca me convidaram, nunca me falaram, né? Então, é algo para que nós olhemos e falamos até que ponto estamos nos abrindo para mostrar a riqueza do nosso carisma para o mundo. Esse é um dos objetivos desse podcast. Então, muito providencial que vocês falem isso também. E pra gente é algo que, assim, vou falar igual o padre falou agora. Talvez, quando voltarmos para a paróquia, depois de assistir esse podcast, vocês vão falar, que isso, Cleiton e Sheila? Mas é um pouco ilógico. Sim, tem a Ana Calvo, o Fernando, a Glaucia, o Cláudio. Nós esquecemos também de falar. Fazem um trabalho maravilhoso ali, muito sem bom, dúvida. muito sem dúvida, presentes, né? inclusive, Sim. né? Sempre. Mas, assim, a gente sente um pouco disso. E até tem alguns, eu não sei se são chamados assim, tanto nós somos tão leigos nesse sentido que eu não sei se tem uma denominação certa como movimento ou algo assim. São membros. Né? Alguns eventos, algumas situações que a gente também se sente, não é deslocado, porque eles sempre estão junto, todo mundo ali sempre é muito acolhedor, como o próprio carisma, mas a gente fica um pouco sem saber, então por isso a gente também é falho em não dar o passo, né? Sim. Para ir perguntar. Claro. Eu acho que é muito importante a gente falar disso aqui, né? Porque eu falei com o Padre Rodrigo quando a gente começou esse podcast, olha, nós queremos mostrar tudo que nós temos, mas também nós queremos olhar para nós e falar como a gente tem que se abrir em alguns campos, né? Porque se o nosso carisma é formar líderes, apóstolos, etc., evidentemente os membros, não todos vão se sentir chamados a ser membros do Regnum Christi.
mas pelo menos partilhar e receber dessa espiritualidade, eu acho que é uma riqueza para a igreja, e temos que estar abertos para a igreja. O importante é a igreja, não somos nós. Nós não podemos ser autorreferenciais, né? Então, trazer vocês aqui também, eu tinha esse propósito, né? De mostrar a beleza da igreja, que é maior do que a beleza do Reino Christi, que logicamente é uma beleza, é um carisma, é chamado de Deus, mas a beleza da igreja é muito maior. Nesse sentido, o ECC entra dentro disso. Logicamente, a beleza da igreja é maior que a beleza do ECC, e assim, mas Sim. abrir-nos, mostrar-nos, né? Eu penso, por exemplo, né, vocês têm a Estela e vocês colaboram ali junto com outros, acho que são 3 ou 4 casais que estão nos bastidores do grupo de jovens, né? Nós temos uma casa de jovens do Reino Christi, numa determinado lugar ali próximo da paróquia, temos a casa sede do Reino Christi em um determinado lugar ali para os adultos e tal, e temos a paróquia. Eu me pergunto, será que não seria melhor, não estou dizendo que está errado, né, porque temos a sede dos jovens e a sede dos adultos, mas não seria melhor que algumas coisas também os adultos e os jovens estivessem misturados ali para mostrar a beleza do carisma e tal? Já vai chover comentários para mim dizendo, mas nós estamos... Gente, é uma provocação para mostrar a beleza do nosso carisma, né? Mas os jovens, vamos falar dos jovens, por exemplo. Que a gente tem né? uma experiência grande com... Abrindo um parênteses. As pessoas vão falar para os 3, crucifica-os! Exato, né? A gente tem uma experiência muito, muito forte, né, com o grupo de jovens, porque a gente teve um grupo de jovens antes da pandemia, que era um grupo de jovens muito forte da Guadalupe. Veio a pandemia, aí tivemos aí a Mari e a Estela, que muitas vezes iam elas duas. Estavam sozinhas. Né, e a Mari fruto de um casal. Isso é muito bom, né, porque a ela Mari estava fruto atuante. né, de um casal que é de lá do reino. E as duas tentando ali. E muitas vezes as coisas acontecem no ECID, mas não acontece na paróquia. E a gente às vezes fica patinando ali. A gente ficou 1 ano, eu acho. Quando eu falo a gente, é porque, né, eu e a Glaucia como mãe, às vezes a gente ia, nós 4, eu, ela, a Estela e e o padre. O padre chegou a questionar, gente, por que vocês não param, padre? Porque se um jovem vier... eu me lembro. Né, lembra que as meninas falavam. E nós tínhamos, por outro lado, desculpa interromper, os acampamentos do ECID com muita gente, que é maravilhoso, ninguém está criticando, maravilhoso o acampamento do ECID, o grupo dos jovens do Reino Christi e tal. Então, por que não trazer e fortalecer o nosso grupo de jovens da paróquia, Isso. né? E um questionamento que a gente tem é justamente esse, porque assim, se é tão forte o ECID, pode agregar aos nossos jovens, porque no nossos jovens são muitos carismas. Sim, claro. No ECID tem o carisma dele, mas aqui na paróquia é difícil os jovens da paróquia aderirem ao carisma, porque não são todos que são chamados. E é algo muito né? especial que a gente vê lá do próprio ECID. E eu penso assim, se é uma paróquia, não é uma paróquia dos legionários, mas é administrada pelos legionários. Então, eu vou usar esse termo. Se é uma paróquia dos legionários, por que não aproveitar todo esse espaço para vir e agregar ali na paróquia para os jovens, para outras pastorais, para outros lugares, porque isso é muito importante. Nós vemos vários jovens, eu vi um acampamento, acho que no ano passado, né? No final do ano passado, muito participativo, muito legal, muito né? cheio e muito bonito de ver. A alegria dos seminaristas, de como eles estavam administrando, tudo muito bonito. Então, assim, se traz isso, agrega e muito. E eu vou trazer pelos padres. Vocês são muito um exemplo para tudo isso. Porque tudo que a gente está cheio, a gente acaba ficando tão cheio que transborda. Com certeza. E resvala em todo mundo que está ao redor. E aí eu vou dizer a mesma coisa. Os padres que estão lá sempre estão muito cheios de amor e transbordam esse amor pra gente. Então, se vier também de membros, vai ser muito lindo. Muito, muito melhor, com certeza. Muito mais rico, muito mais bonito, porque o Espírito Santo é assim. Tenho que dizer que vamos fechar esse tema e eu vou perguntar um pouquinho sobre a experiência de vocês com as famílias, ver a realidade das famílias. Mas só para fechar esse tema, tenho que dizer que, normalmente, quando a gente começa algo... que queremos implantar, que queremos nos abrir, que queremos trazer novos carismas, no início sempre tem essa resistência, dificuldade, né? E talvez vocês
viveram essa experiência, né? De nós queremos trazer o ECC, por que o reino não vem para cá, por que o ECD não vem para cá, e os jovens estamos batalhando e eles têm jovens lá, olhamos os acampamentos e aqui não temos e tal. Bom, talvez graças a esse suor de vocês e enfrentar essa luta, essa angústia e rezar, tenho que dizer também e agradecer muito ao pessoal do Reino Christi, ao pessoal, insisto aqui, são provocações de reflexão, não são críticas, entendam-nos bem. Eu não estou aqui para criticar, eu estou para provocar reflexões, mas, por exemplo, tenho que dizer também que a Érica, a Marilena, e talvez, gente, desculpa, deve ter mais gente aí, a Ana Calvo e tal, os irmãos noviços, Legionários de Cristo, né, também, trouxeram o diácono Renan, né? Trouxeram o carisma do ECID para a paróquia. Ano passado foi a primeira vez que se fez um acampamento ECID na paróquia. Então, muito boa. De repente é o que nós estamos falando aqui, que nós não víamos, e agora começaram, né? E todos gostaram. Eu fui lá esses dias com os coroinhas e falaram, padre, quando vai ter o acampamento? Eu falei, o acampamento tem que ver com o pessoal do ECID lá, porque eu não sei, né? Então, retiro. Teve agora um retiro de senhores, homens, e alguns homens da paróquia foram, entre eles o marido da Elô estava, o Cláudio estava. Esse, né? esse eu posso confirmar. Eu fui convidado, esse eu não poderia por conta da agenda, bom. mas fui convidado. Mas veja, a Elô então, convidou. O que eu quero dizer, e aqui nós estamos provocando reflexões para dizer até que ponto você, membro do Reino Christi, pode abrir mais para mostrar a beleza do nosso carisma, que talvez numa paróquia, e aqui o Padre Jefferson vai vir aqui para falar da paróquia, uma paróquia é uma obra que, sendo obra do Reino Christi, é muito diferente de qualquer outra obra. Sim. Porque Com certeza. uma obra do Reino Christi, uma sessão apostolada do Reino Christi, ela é especificamente do Reino Christi. A paróquia não, tem que ser aberto a todos os carismas. Então, é também bonito ver como outros carismas enriquecem a nossa própria obra, no caso, né, do Reino Christi. Mas Padre Jefferson vai vir aqui para falar da paróquia, né? Já está intimado agora, mais ainda. E também queremos convidar o diácono Renan vai vir falar sobre o ECID, vamos convidar casais para vir falar sobre o ECID, o Reino Christi. Queremos mostrar, mas assim, é um questionamento interessante que hoje já estamos vendo frutos de coisas que vocês sofreram lá atrás e hoje vemos frutos, né? Muita gente que é do Reino Christi atua ali na paróquia, fizeram um acampamento agora, então vamos continuar, porque eu acho que essa é a beleza do nosso carisma e eu agradeço a todo o bem que fazem, né? Se podemos abrir-nos, melhor ainda, mas acredito que já estamos dando passos e é legal, insisto, não é a minha conversa com vocês não é para criticar a mim ou ao Reino Christi aos legionários, é para provocar reflexão e eu acho interessante isso. E para nós um convite, porque imagina, nós tivemos um retiro de jovens do Crisma o ano passado, imagina junto com as pessoas da Reino Christi, outros jovens de lá, membros juntos. Enriquecer, né? Foi muito lindo, imagina se juntar tudo, como vai ser maior ainda, muito mais lindo. Como foi o acampamento do ECID na paróquia, né? Sim. Foram meninos do ECID e coroinhas da paróquia, crianças da catequese da paróquia, que não tem nada a ver com esse, mas viveram uma experiência muito bonita. Sim. Então, deixamos aqui o reconhecimento nosso, muito obrigado também, né? A experiência de vocês, o amor de vocês, o que vocês estão fazendo hoje, que trouxeram esse amor e esse carinho na paróquia de modo muito especial, está ligado à família, né? Certamente a paróquia, quando eu cheguei lá, não tinha pastoral familiar, tinha casais que ajudavam na preparação inclusive o Padre Rodrigo trabalhava com isso também lá, né? Da preparação para o matrimônio. Então, o que poderíamos chamar de pastoral familiar era uma semente, porque ali na paróquia tínhamos a preparação para o matrimônio. Era a única coisa que tinha de famílias. Hoje tem o ECC. Eu sei que a Ana Calva e o Fernando estão também muito ativos numa coisa que se chama Ele e Ela. E não sei como está o tema da pastoral familiar, mas eu acho que pouco a pouco vocês foram conseguindo, junto com outros, né, ir colocando esse movimento de famílias também, abrindo mais na nossa paróquia. Eu queria perguntar como vocês veem essa realidade de famílias hoje, logicamente a experiência principal ali na nossa paróquia, mas como vocês veem a família hoje, né? Tem uma sede por essa espiritualidade da família no mundo de hoje? Tem um desejo de conhecer mais o que significa viver como família, os valores da família? Tem um abandono, tem uma crise? Como vocês veem a família hoje, né? Olha, a gente vai mexer num vespeiro, né? Porque a família... desculpa, hoje... já mexemos no vespeiro aqui do Reino Christi, agora... Hoje é o dia do vespeiro. Hoje é o dia do vespeiro. Talvez os padres não queiram colocar no ar, né? Não, ao contrário, tá lá, né?
Eu digo em que sentido, né? Quando a gente fala de família, a gente está mexendo com aquele que odeia as famílias. Com aquele certeza. que repudia e que tem feito tanto para atacar as nossas famílias. Talvez esse seja o nosso testemunho maior, porque a nossa família também uma vez tentou ser destruída. E em várias vertentes até conseguiu, né? Por 10 anos, Por padre. 10 Dos anos. 25, nós tivemos uma história de 10 anos, dos 5 aos 15, mais ou menos, anos de casado, vivendo desafios pesados. Nós não vamos, isso vai ter que ser um tema para outro momento, mas... Outro tema, outro podcast. Mas muito interessante, né? Não vamos entrar, mas é interessante saber também que hoje quem está ali à frente do ECC, junto com outros, né? Mas está ali empurrando esse tema de família. Hoje tem uma paixão pela família e a defesa da família. Sofreu um ataque, uma aprovação, que com a graça de Deus saíram vitoriosos, estão aqui hoje testemunhando, né? Sim, pra Isso gente... para você que talvez sofre esse ataque da família, pode ser uma esperança que o Senhor está ali e vai fortalecer, né? É mais pelo tempo, a quantidade de histórias, de testemunhos que a gente não vai trazer, Sim, mas a gente sim, não tem claro. problema, inclusive não temos problema nenhum, a gente até Em falar. usa muito. Eu não sei se o senhor sabe, nós também temos, eu também faço todas as noites lives de provérbios e nas lives nós trazemos exatamente esses temas justamente para ajudar, trazemos o nosso testemunho, estamos numa formação agora com algumas pessoas, famílias, justamente para tirar um pouco aquela visão mundana que está hoje e trazer essa visão cristã para que as pessoas possam assumir e entender que cada vez mais o inimigo ele quer destruir o plano de Deus. Sim, e como vocês veem isso? Tá conseguindo? Não tá conseguindo? O inimigo quer sempre, né? Como vocês veem hoje, na atualidade, pelo menos ali a realidade que vivemos na paróquia, esse tema, vocês veem, o tema da família está abandonado ou ao contrário, está crescendo cada vez mais o desejo de resgatar os valores da família, né? Quando a gente fala da nossa paróquia em si, o fato da gente ter conseguido implantar o ECC é vontade de Deus, né? É óbvio que, como o Cleiton disse, foi no momento certo, na hora certa, e ali eu creio que ela não esteja abandonada. Quando a gente olha para um mundo, né, mais amplo, tá bem difícil, né? Os valores estão distorcidos, as famílias estão sendo atacadas, o que é certo tá vendo como errado, o que é errado tá vendo como certo. Os nossos jovens, as nossas crianças estão sendo atacadas o tempo todo e faltam pessoas, né, que mostrem esses valores. A gente vê dentro da nossa paróquia uma outra realidade, né? Uma realidade de formação até para os pais, de colocar eles a par do que está acontecendo aqui fora. E a gente vê isso na prática, né? A prática é o retorno deles. Sim. As coisas que começam a acontecer, os movimentos, por exemplo, nós temos lá uma vez por ano a festa junina da paróquia. E várias famílias se unem para que as coisas andem muito bem. Então, eu estou usando isso, mas tem vários outros movimentos, até abrindo um parênteses, a própria pastoral familiar, ela está retornando, né, veio junto com o ECC e justamente coordenada pela Ana Calvo e pelo Fernando agora. Então, isso já é também mais algo que está agregando tanto os legionários, os membros com a paróquia. Então, isso é muito, muito bacana, muito positivo. E dentro disso, nós vemos vários exemplos. Então, a acolhida nesse ponto está sendo muito positiva, porque a gente vê muitas famílias ali juntas, buscando. Porém, nós vemos também, em alguns momentos, a falta. Por exemplo, a gente tem como exemplo no grupo de jovens, onde nós estamos ali juntos, à frente. Nós vemos alguns jovens que chegam, que vêm de fora, porque olham aquilo como algo positivo, querem beber dessa água, mas muitas vezes os pais não estão nem na paróquia engajados. Então, é algo negativo para o mundo, é algo negativo para o que está acontecendo, porém, tem ali um ponto positivo, porque eles estão se alimentando e através dessa sede, eles vão trazer, eles vão resgatar. E eles têm sede, viu? Quando a gente olha para os nossos jovens e para as famílias especificamente, o que a gente viu dentro do ECC e o que a gente viu de frutos, né, de pessoas ali nas missas todo final de semana, coisa que não era comum na vida deles.
Esse ponto eu queria chegar, eu acho que é interessante. Eu vejo que sim, existe uma crise efetivamente, né? Isso ninguém pode negar, seja na vida dos filhos, seja dos pais, né? Do matrimônio, mas existe uma sede muito grande, né? Um desejo. Quando a pessoa escuta, Deus tem que ser o centro do seu matrimônio, uma frase simples, aquilo enche e diz, eu quero mais, eu quero conhecer esse Deus, eu quero mergulhar mais, eu quero aprofundar mais. Bom, a prova disso, eu acho que é todo o movimento que está fazendo o Frei Gilson e outros muitos, né? Então, efetivamente eu vejo uma sede. Eu acho que dentro dessa sede também na nossa paróquia, porque eu acho que esse podcast também vai circular muito ali na paróquia, vocês poderiam fazer um convite aos nossos paroquianos que são famílias ali que têm crianças. A missa das crianças é uma coisa que eu me lembro que eu comecei, foi algo muito bonito, aumentou muito, né? E hoje eu vou lá e vejo que o Padre Vanduir só melhorou o que eu fazia, né? Então tem aumentado muito crianças, os jovens, eu vejo que tem jovens na missa, mas ainda não conseguimos que os jovens participem muito do grupo de jovens, então, e os casais e as famílias, que tem cada vez mais casais ali, casais jovens e tal. Façam um convite do que vocês veem que nós podemos oferecer como paróquia, vocês como ECC, a Pastoral Familiar, o Regnum Christi, os legionários, que podem oferecer ali na nossa paróquia, para os nossos paroquianos que estão com essa sede do tema de família. De repente, olhem aí para a câmera de vocês e vamos lá, né? Agora hoje com nós vocês. Temos, acho que suscitou no seu coração, né, de fazer a missa das crianças. Então, hoje a gente já tem a realidade da missa dos jovens. Ah, muito legal. Então, todo primeiro sábado de cada mês, nós temos a missa às 5 horas da tarde. Iniciamos a missa nesse mês, né? dos jovens. Começamos esse mês, né? Começamos esse mês, o finalzinho do mês passado, a missa das famílias. Então, já foi uma missa bem mais cheia, então a gente conseguiu divulgar. Faltou aqui uma área do Severino, né, que a gente faz. A gente também é da Pascom. Então, a gente colocou também nas redes sociais essa nova visão de convidar as pessoas. Então, venha para a missa das crianças, missa dos jovens, missa das famílias. E é importante dizer também, família não é só... Quando a gente fala de família, a gente remete, às vezes, a casal. Pai, mãe, filho. Mas avô é família, tio é família, sobrinho é família. Então, você que está ouvindo agora, de alguma forma, você é família. Então, que você venha, que você possa participar nesses dias que a Sheila falou aqui, é muito importante tê-los. Tem também outra coisa que não tinha lá no início e que através dos legionários isso cresceu muito, principalmente o Padre Renan, que são os coroinhas. Não tinham coroinhas praticamente, nossos filhos auxiliavam, porque da outra paróquia eles eram coroinhas, e eles começaram ali, mas depois vieram os outros meninos, o Mateus também estava no início, depois veio aí o João Paulo, né, o João Pedro, meninos muito bons que agora estão agregando bastante, mas esse movimento com os coroinhas também, que cresceu muito, porque a criança ali ela vai sendo moldada de alguma maneira para que ela possa seguir como um cristão, mesmo nesse mundo de hoje, mas voltada para a paróquia, voltada para Cristo. Muito bom, muito bom. Eu acho que, eu sempre digo, quando eu trabalho com casais também, eu digo, vocês pais podem dar aos seus filhos muita coisa, mas o único que fica e que sempre vai estar presente é a fé, é o amor a Deus, né? Então, eu acho que todos os movimentos que existem, que trabalham com famílias, numa paróquia ou em qualquer outro carisma, devem buscar isso, oferecer aquilo que realmente vai ficar, né? Porque que bonito, vocês têm já filhos, né, adultos, todos, né? Todos. Ela tem 18, todos adultos, e que estão aí no caminho do Senhor. Então, você vê um Luca lá na Europa e que vocês estão tranquilos porque ele está no caminho do Senhor, né? E assim, isso foi colocado debaixo, né? Temos uma curiosidade, inclusive, sobre isso. O Luca, que é um menino que está na Europa vivendo um namoro santo. Porque também, um menino da idade dele, ele saiu daqui com 19. Quando ele foi para a Europa, ele poderia fazer o quê? Aproveitando o mundo de hoje. Fazer o que ele quisesse, fazer o que quisesse, né? sem precisar dos pais. Começou a namorar com uma pessoa que era paroquiana também, os pais daqui, mas estava fora. E nesse namoro, eles estão até hoje com um namoro santo. Inclusive, quando vão lá, eles se engajaram em algumas, na paróquia de lá. E quando levam esse tema, os jovens se assustam. Como assim namoro santo?
Isso existe, isso pode, isso quase falam assim, isso é de comer. Exato, Porque exato. não entendem e ele vive isso e é muito lindo de ver um jovem assim. E aí entra um provérbio, né? Um dos trechos de provérbios que fala, ensine a criança o caminho que ela deve seguir, né? E depois mesmo, na adulta, ela não há de se afastar dele. Sim. E isso é uma semente muito linda. A gente tem muito orgulho disso, sim, mas isso é para todos. Isso é para todos. Todos os pais, mas eu já estou no mundo. Mas para isso que existe o resgate. Claro. pra isso E a que gente existe está numa conversão. época propícia para isso, né? Quaresma. A época da Com quaresma, certeza. conversão, é aquele Com momento certeza. que a gente pode olhar para o que está fazendo e voltar. Sempre é tempo, Com né? certeza. Bom, muito legal, mas olha, vocês olham o relógio ali, já está com 50 minutos, então Como é vamos passa, né? Nós começamos essa conversa, então, trazendo a realidade da paróquia, porque é uma obra do Reino Christi, mas o Padre Jefferson vai vir, provavelmente com alguns paroquianos, trazer o que significa uma paróquia conduzida, né, confiada aos Padres Legionários de Cristo, ao nosso carisma. Porém, eu quis trazer vocês agora como paroquianos para ver como um paroquiano que vem de outra realidade enxerga o carisma dos legionários numa paróquia. Eu acho que foi muito legal, porque tem pontos positivos, pontos questionáveis, não vou dizer criticáveis, mas questionáveis, que a gente conversou aqui, muito legal, né? E logicamente, vocês trouxeram a experiência de vocês de família e trazendo essa realidade da família para a nossa paróquia, para também a Paróquia dos Legionários de Cristo. Fica uma pergunta para você que nos acompanha. Se você acha que seria necessário, conveniente, prioritário, eu não sei, né? Não sou eu quem vou dizer, ter mais paróquias confiadas à congregação dos Legionários de Cristo em outros lugares no Brasil, porque não temos. A pergunta é por aí que temos que caminhar? É por colégio? É por sessões? É o quê? Né? Então, fica aí também o convite aos nossos amigos do Reino Christi para comentar ou mandar seus comentários sobre isso também, porque sem dúvida é uma obra que faz um grande bem para a igreja no Brasil. Última pergunta, porque eu sempre faço essa pergunta aos nossos convidados, né? Experiências, ou seja, veio aqui o consagrado, a consagrada, o membro do Reino Christi, e eu disse, na sua vida como consagrado, como consagrada, como leigo, que experiências vocês tiveram? Contem uma, rápido, que marcaram vocês no seu padre, que essa experiência me fez realizar-me como consagrado e tal. Vieram os leigos do Reino Christi, da sessão, o Padre Cleomar, eu falei, que experiência marcou você como sacerdote, como membro do Reino Christi? Vou perguntar para vocês, ao longo da sua trajetória, em outras paróquias, na Paróquia dos Legionários, no ECC, no atendimento, que depois você vai falar disso também, né, do atendimento que faz, até para colocar o link ali para compartilhar, né? Experiência, uma experiência que vocês podem dizer, padre, nesse retiro, vimos isso e tal pessoa, alguma experiência que marcou a vida de vocês, que vocês lembram e falam, vale a pena trabalhar pela família. Tem alguma que queiram partilhar com a gente? Fogo, hein? Lancei assim a bomba, agora... Ele não contou dessa bomba antes, né? Não. Essa foi surpresa, essa é sempre surpresa. Surpresa, né? Meu Deus! Assim, alguma experiência que vocês lembram de toda essa caminhada de vocês como família e atendendo famílias e atendendo movimentos ali, ECC, que vocês lembram, ou jovens, que vocês lembram e falam, olha, vivemos isso e para mim, eu disse aqui, vale a pena dedicar-me a isso, né? Eu vou vou puxar a brasa para nossa sardinha, né? O que a gente viveu enquanto casal, né? Que fomos um casal jovens, nós casamos com 20 anos de idade e toda uma imaturidade, e até espiritual também, para casar. Sim. E passamos por momentos desafiadores, onde nossa família foi destruída, né? O Cleiton praticamente não foi, porque foi destruída num determinado momento, e houve a conversão, né? A nossa conversão enquanto família, e hoje poder ajudar outras pessoas e outras famílias, porque nós passamos por isso. Sim. Deixa eu aumentar a bomba. E tudo isso, a destruição por adultério. Porque é um tema muito pesado de falar, mas passamos sim, da minha parte, foi algo muito pesado, mas que se não tem a fé e a certeza de que é aquilo que é
colocado como propósito por Deus e a busca, as coisas não acontecem. Então, isso é o maior exemplo que nos faz caminhar, porque foi um resgate onde algo que eu falava, ali não tem mais volta, não tem como voltar. E tudo renascer pela perseverança Então, em Deus. Hoje, quando eu vejo a nossa conversão, eu digo, teve a conversão dele, né, pessoal, com todo esse desafio dele, mas teve a nossa conversão como casal. Quando a gente vê isso e a gente vê os frutos em outras pessoas, porque a gente passou por isso e poder ajudar as outras pessoas, a gente fala, vale a pena. Muito bom. Muitas pessoas falam, e aí, você passaria de novo mais 10 anos rezando pela conversão dele? Passaria. Muito bom. Passaria. Nossa, eu fico aqui agora. Essa foi uma bomba pra mim, hein? Porque eu fico todo arrepiado aqui e digo, olha, muito bom, muito bonito, muito bonito. E Muito isso obrigado. até eu já faço uma ligação com o que nós hoje fazemos, né? Porque não sou nem eu sozinho. Ela é meu apoio completo porque a gente faz. Isso, comenta o que vocês fazem ali nas redes sociais, até pode mencionar, né, o seu... Sim. Você faz pelo Instagram, né? Isso, Instagram, eu faço principalmente pelo Instagram, a ferramenta principal, que é @eucleitonmagalhães. Cleiton, você escreve Clayton com AY, eu, Cleiton Magalhães. Quem quiser, segue lá, depois acompanha um pouco do nosso trabalho, que é para Deus. E ali eu vou emendar com o exemplo de um casal, de uma família, já que estamos aqui justamente trazendo isso. Uma família onde era totalmente desestruturada, vivia junto, com um modelo ali de família, né, assim, mais tradicional. Porém, o pai nem aí para a família, muito, assim, não estava ligando tanto, a mãe também muito tensa, tentando trazer a família, mas na obrigação e não ali nos exemplos. A filha afastada completamente, inclusive com casos mais pesados, né? Na homoafetividade, outras situações também acontecendo, e que através desses atendimentos, não foi um atendimento como uma pessoa, eu costumo fazer atendimentos de desenvolvimento humano em cada área da vida, espiritual, saúde financeira, tem várias áreas mesmo, profissional e relacionamentos, e o principal, família, onde muitos nos buscam. E normalmente eu faço os atendimentos individuais, e ali foi para a família. E foi a primeira vez que atendendo uma família, nós tivemos o resgate completo. Hoje, eles estão engajados ali com a gente, com Deus principalmente, né? Com a gente, com Deus principalmente. Claro. A filha ainda não está totalmente engajada numa paróquia, mas ele está completamente sedenta de Deus. Olha que bonito. Então isso pra gente não tem preço. Não tem preço. É o melhor se Deus falasse, olha filho, a partir de agora você não vai mais receber, não vai mais fazer nada profissionalmente por isso, através disso. Você só vai ter que estar aqui como missão. Eu me entrego para essa missão. Muito legal, muito bom. Hoje olha, nós fazemos também todas as manhãs, às 5:30 da manhã, a gente faz a Lectio Divina. Então a gente tem um grupo. Hoje está um pouco fechado, mas a gente já começou a abrir para as pessoas. E tem sido, hoje a gente está no 45º dia, né? E está sendo incrível a transformação das pessoas através da palavra de Deus. Muito né? bom, Como é muito simples. bom. Olha, parabéns mesmo por toda a missão de vocês. Um último merchan, né? Sim, à noite, aproveitem. Todas as noites, às 7h20 da noite, de segunda a sexta, nós temos a live Minutos de Provérbios, onde nós refletimos de maneira oracional. Não apenas para abrir ali apenas a Bíblia, não. Nós fazemos a parte de oração para depois meditarmos Provérbios e trazemos ali respostas, direcionamentos. É muito legal. Convido todos vocês. Muito bom, gente. Muito obrigado. Vê que a gente estava pensando, vamos falar sobre a paróquia, sobre família, sobre casais, vamos ver e tal. E de repente o tempo voa, né? O tempo voa e já estamos quase chegando aí a 1 hora. Vamos concluindo, mas muito obrigado. Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite que a gente mais ou menos mencionou aqui, mas agora no finalzinho eu vou mencionar mais claramente, né? Que o Padre Jefferson foi convidado e não conseguiu pela agenda, e eu falei, agora quem que a gente chama e tal, e pensei, veio a vocês e aceitaram, então, mesmo sendo de última hora, vocês aceitaram, muito obrigado por estarem aqui, obrigado pelo testemunho, e obrigado pela missão que fazem em prol da família, que é missão sagrada, né, sem dúvida. Nós é que agradecemos por esse convite, agradecemos. porque é uma oportunidade que a gente tem de colocar a nossa missão, e não a missão do que eu estava falando agora, a nossa missão como casal, como família, de resgatar outras famílias, de ajudar, e ainda mais agora, com esse exemplo, esse carisma maravilhoso que tem, porque diz muito o carisma de vocês de amor, e é justamente o que a família
está ali para poder alimentar o mundo. Muito bom, gente. Então vamos encerrando aqui, né? Agradeço a você que nos acompanhou, muito obrigado. Agradeço a você que nos manda os seus comentários, feedback sempre é muito bom, é o que nos alimenta para poder continuar. Agradeço ao Padre Rodrigo, que está agora nos bastidores, mas sempre está aqui do meu lado, né? Nós queremos trazer nos próximos episódios, olha, tem muita coisa, gente. Graças a Deus estamos recebendo feedbacks. Então tem, por exemplo, eu quero trazer aqui a Maria Tereza, já convidei, estamos buscando uma data. A Maria Tereza é a responsável por apoiar os Legionários de Cristo e o Reino Cristo no tema de ambientes seguros. É tudo um tema importantíssimo na igreja hoje. E nós estamos fazendo um trabalho, graças a ela, muito bom, né? Do cuidado, da proteção de menores de idade, né? Nós trabalhamos muito com menores de idade, sabemos que é uma marca negativa no passado, né, da igreja, dos legionários também, né? E nós queremos sanar e ela nos está ajudando muito a proteger, a cuidar, a amar de verdade esse tema do cuidado com os menores. Queremos aqui que ela apresente todo o trabalho que ela tem feito, acho que é muito bonito e importante. Convidamos o Padre Cássio e o Padre Alejandro Fuentes, que foram os padres representantes do território do Brasil, para ir ao capítulo geral dos Legionários em Roma, agora em janeiro, para que nos falem da sua experiência no capítulo geral também. Também vão estar aqui, estamos buscando datas, né? O Padre Felipe Neco, que é um padre muito bom para trabalhar com famílias, ele vai falar também da realidade de famílias. O Padre Felipe tem feito um trabalho muito bonito com as famílias. Muitas famílias buscam o Padre Felipe para formação das famílias, educação dos filhos. Ele é um esperto nesse tema também e tem ajudado muita gente, né? Além do que ele está aí, é o capelão das famílias aí, influencers, né? Influencers, o Padre Neco, muito querido. E aceitou também, estamos buscando uma data, né? O diácono Renan hoje me perguntou quando que eu vou falar sobre o ECID, sobre, né, o trabalho dos acampamentos. A Marilena ao máximo, o Luca e o Pepe como família Reino Cristo e família ECID também. Então tem muita gente que nos está contatando dizendo, padre, eu quero ir falar, eu quero. Manda você também seu comentário. Então tem novidades vindo por aí, tem muita gente já em fila. Para os próximos episódios, contamos também com a sua presença. Que Deus abençoe muito. De novo, muito obrigado. Obrigada. E sigam, compartilhem, dai aí o seu like no podcast Conversas em Família. É sempre uma alegria. Que Deus abençoe e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado a todos.